Eita, que isso? Aí. Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou gravando essa live aqui para falar sobre alguns insights que eu tive. Seja um economista cristão. Você nem precisa ser um economista, formalmente falando, para ser um economista cristão. E eu vou explicar por quê. Enquanto os espectadores não chegam, eu vou cantar uma musiquinha. Sentir las caricias del sol en la orilla del mar, amor, que baña el litoral, es lo que ansio yo. Bom, já estão chegando os espectadores, já tem 2. Eu vou começar agora, velho. Seja um economista cristão. Certa vez eu estava numa aula de economia com aquele bandido do Gianetti, que é pai de outro bandido também. E ele disse: um economista jamais pode fazer juízo de valor moral, ser um deontologista. Ele precisa ser utilitário. Olha o que o cara falou. Quer dizer que uma profissão que lida com a alocação de recursos escassos, que lida com a ação humana, não vai ter valores morais? Vocês estão loucos? E o pior é que a frase desse cara é tão imbecil que é toda a tragédia socialista que nós vivemos é justamente porque a humanidade não se ateve a padrões morais e permite que haja um roubo em escala planetária, sistêmico, que é a própria definição do socialismo: roubo, agressão física. Se a humanidade se detivesse à moralidade da propriedade privada, nós teríamos um ganho no sentido material utilitário. Então olha a imbecilidade que esse idiota fala. Esse é o mesmo cara que defende imposto sobre carne, porque ele tem medo que o peido das vacas aumente a temperatura na puta que eu pariu em 0,01 grau. E com isso ele vai deixar os pobres morrendo de fome, sem comida, sem proteína animal. Quer dizer, um cara... É claro que o cara fala que a economia não é moral, porque ele defende matar pobre de inanição, de falta de proteína, cobrando imposto. Quer dizer, um cara desse tinha que tomar um soco no dente e ficar plantado ali mesmo, dar bicuda na cara depois que ele cair. Então, a economia é uma ciência moral. Ela é uma ciência moral. E você pode, portanto, ser um economista. Para você ser um economista, você precisa de 2 coisas. Primeiro, moralidade. Você precisa defender aquilo que seja bom, aquilo que seja intrinsecamente bom, ou seja, que seja a vontade de Deus. Segundo, você precisa entender a lógica da ação humana para não sair falando catsata. Como dizia Murray Rothbard, você tem todo o direito de não entender de economia, mas cala a boca. Se você não entende bosta nenhuma de economia, fica quieto, seu animal. Mas Rothbard, nós não podemos escrever assim. Bom, então escreve: você tem todo o direito de não entender de economia, mas você, portanto, não pode dar opiniões a respeito do tema. Foi com essas palavras que ele disse. O animal é licença poética minha. Então, para ser um economista cristão, para ser um bom economista, você não precisa entender nada de matemática. Você não precisa fazer uma conta de somar. Você só precisa entender a lógica da ação humana e você precisa ter senso moral. Fim. Quando um estudante entra numa faculdade de economia, ele recebe um calhamaço, um livro técnico, um livro texto desse tamanho aqui, cheio de contas. Aí ele continua tendo as matérias e ele recebe outros livros que são uns calhamaços cheios de conta. Você não precisa disso. Isso aí é uma ferramenta de retardadização do estudante de economia. Joga isso no lixo. Cuspa. Queime. Joga na cara do seu professor com força para arrancar o dente dele. Se mira bem no dente do seu professor, pega esse calhamaço, esse livro técnico cheio de conta ali, atira com força no dente dele para ele perder os dentes, para ele sair sangrando de lá. Isso é moral. Esses fraudadores. Joga tudo isso no lixo e substitua pela leitura de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu vou repetir. Jogue todos os livros textos da sua faculdade de economia, cheio de continha de merda, no lixo e leia Santo Afonso Maria de Ligório. Eu espero ter sido claro. Vocês entenderam isso? Vocês vão responder: Sir, yes, sir! The first and the last word of the few serious will be sir. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir! Bullshit, I can hear you sound off like you got up here!
Esse filme é maravilhoso, recomendo fortemente. Full Metal Jacket. Esse aqui é o Sargento Hartman. Passando em frente a Nossa Senhora do Brasil. Que Nossa Senhora do Brasil rogai por nós. Então, o que Santo Afonso Maria de Ligório dizia é o seguinte. Dentre outras frases que ele falava, todas as suas ações devem ter como objetivo a glória de Deus. Tudo que você fizer, portanto, deve ser feito com confiança em Deus, não com confiança em si próprio, porque nós somos falhos, nós devemos pedir a inspiração de Deus. Assim, quando se trata de alocar recursos, o que eu devo fazer na minha empresa, o que eu devo fazer na minha família, siga os conselhos de Santo Afonso Maria de Ligório. E outra coisa, tudo aquilo que você fizer na sua empresa, na sua família, deve também ter como objetivo a sua salvação e a salvação do próximo. Amor ao próximo. Isso é um corolário do amor e glória a Deus. Bem simples, certo? Então, você não pode agir de forma a ser um sacana, a ser um desgraçado com os outros. Assim sendo, quando você tiver alguma dúvida, vou boicotar uma grande corporação maligna, fascista, aliada dos Illuminati ou não? Bom, se eu boicotar, eu vou boicotar, mas não vai adiantar nada. A grande corporação maligna vai continuar existindo. Isso não importa. Nós não estamos aqui para derrubar o Estado. Nós não estamos aqui para falir as grandes corporações. Nós estamos aqui para servir a Deus. Então, se uma grande corporação é maligna, você vai fazer o certo. Você não vai comprar dela. Se o Estado é maligno, não importa se o Estado vai acabar ou não. Eu não vou apoiar o Estado, porque ele é maligno. Ele é intrinsecamente imoral. Fim. Você já cumpriu o seu objetivo aqui. Você está salvando sua alma. Você está talvez convertendo outras almas. E acabou. Não interessa. Esse é o objetivo. Se as pessoas agissem assim, o Estado acabaria. As corporações malignas faliriam. Mas isso é uma consequência, é um prêmio. Nós não estamos aqui para conseguir objetivos imanentistas. Nós estamos aqui para salvar a nossa alma. É importante que nós entendamos isso. Portanto, ao contrário do que os nossos detratores nos acusam, o anarcocapitalista é um utópico. O anarcocapitalista quer um mundo melhor, perfeito. Não, eu não quero um mundo melhor. Eu não quero um mundo perfeito. Eu quero que o mundo vá pra puta que eu pariu, porra. Eu preciso parar de falar palavrão nos meus vídeos. É que eu fico nervoso. Eu não quero um mundo melhor. Eu quero salvar minha alma. E se possível, eu quero salvar a alma do próximo. Por amor ao próximo. E esse amor ao próximo vem de Deus. É só isso que eu quero. Então, não, eu não quero uma utopia, eu não quero uma engenharia social. Inclusive uma engenharia social é desconfiar da providência divina. E mais uma vez Santo Afonso Maria de Ligório dizia o seguinte: você só vai conseguir as coisas se você servir a Cristo. Com confiança e amor a Cristo, você consegue tudo o que você precisa. Esta é a maneira de fazer as coisas, não a engenharia social, que é uma negação de Cristo. Afinal, o que é um engenheiro social? Se não alguém que passa por cima da lei natural, que passa por cima da moralidade, que passa por cima do indivíduo, para cumprir um objetivo puramente imanentista e totalitário, desprezando a Cristo. Ele não vai conseguir nada a não ser a tragédia. Engenheiros sociais e todos os livros de economia mainstream da sua faculdadezinha keynesiana neoclassiquinha lixo são manuais de engenharia social. Você precisa ser muito imbecil para seguir um livro daquele, achando que existe um chip na cabeça dos homens, jogando no lixo as aspirações individuais. Coisa ridícula. É preciso entender uma coisa: as pessoas são diferentes, as pessoas têm aspirações diferentes, vocações diferentes, percepções diferentes. E o grande ponto é que haja uma comunhão entre essas pessoas diversas. Caso contrário, não haveria por que haver comunhão. A comunhão é para juntar as pessoas diversas. Comunhão na diversidade. Certo? Então, quando a esquerda tenta forçar a igualdade, por exemplo, ela não está fazendo comunhão nem mantendo a sua individualidade. Ela simplesmente está causando cisânia e forçando uma suposta união que não passa de uma escravidão institucional. A única coisa que você vai ter em comum com o seu irmão na esquerda é o fato de os dois serem escravos do sistema. Mas vocês não vão guardar uma comunhão verdadeira. De jeito nenhum. Então, seja lá qual for a sua ideologia política, e é preciso entender que toda ideologia política é um desvio da lei natural. Caso contrário, não haveria ideologia política, seria seguir a lei natural e acabou. Toda ideologia política gera contradições. Qual é a ideologia correta? Qual é o sistema correto? Qual deve ser a política do Estado? Tudo isso é fucking bullshit!
Não tem que ter isso, não tem que ter Estado. Nós devemos nos ater à lei natural, porque toda vez que nós colocarmos um Estado, nós vamos gerar uma tragédia dos comuns. Qual deve ser a política? Como devem ser alocados os bens públicos? Todas essas perguntas é fucking bullshit. Porque eu já expliquei, as pessoas têm aspirações diferentes, objetivos diferentes, vocações diferentes. Simplesmente não dá para fazer isso sem que haja uma contradição plantada no tecido social. Nós já somos contraditórios o bastante desde que nós caímos com o pecado de Adão. Nós vamos fazer o que então? Plantar mais contradições? É exatamente isso que a política faz. Então, quando as pessoas veem para um homem, olham para um homem como São Francisco de Assis e falam a vida desse cara é contraditória, as pessoas não entenderam nada. São Francisco de Assis era um homem que buscava a reta intenção em tudo. Era um homem sincero, simples e autêntico. Aí as pessoas olham pro cara e falam, pô, o cara é um contraditório. Não, é o mundo que é contraditório. E quando existe política, nós colocamos essas mesmas contradições do mundo na relação entre as pessoas que não conseguem mais conviver. Porque não existe mais um padrão moral absoluto. E este é o triste legado do imanentismo kantiano. Esse é o triste legado do iluminismo. Esse é o triste legado da ideia de nós queremos ser um Ubermensch de Nietzsche. Vá merda com o Ubermensch. O importante é nós sermos humildes e nos entregarmos a Deus como fez Santa Teresinha do Menino Jesus, com a sua pequena via. E ela, com a sua pequena via, deu um soco na cara do Ubermensch de Nietzsche que derrubou ele no chão. Isso é que é mágico. Isso é que é maravilhoso. Isso que é providência divina, certo? Não é mágico, é lindo mesmo. Mas é real. É real. Então nós não podemos deixar com que a ideia de uma lei que seja divergente da lei natural crie contradições que impeçam a humanidade de ter uma moeda moral. A economia só funciona porque existe uma moeda forte, né? A moeda fiduciária atrapalha a economia. Então, quando existe o ouro, uma moeda forte, uma moeda aceita de maneira quase que universal, isso permitia uma pujança econômica. Isso permitia que o comércio se desse de uma maneira florescente. Agora, para as pessoas guardarem relações que vão além do materialismo, além de trocar peixe por fruta, que elas realmente consigam estabelecer parâmetros culturais de valores que sejam um ganha-ganha para todo mundo, e não o perde-ganha, que é política, é preciso que haja uma moeda moral. Essa moeda moral é a lei moral absoluta, é a lei natural de Deus. Acabou. A política é zoar a moeda moral, é a deturpação da moeda moral. Nós precisamos ter isso em mente. Dá para avançar muito nesse tema da lei natural, mas para isso é necessário, como eu já expliquei, rejeitar peremptoriamente a política. Então existem algumas atitudes morais que você precisa tomar antes de se dizer um economista cristão. Por exemplo, não votar, não apoiar nenhum filho da puta de político. Todos eles deviam tomar um tiro na cara. Todos. Absolutamente. Sem exceção. Porque a política é contradição. A política implanta contradições no seio da sociedade. E quando você tenta dialogar com a política, quando você tenta dialogar com esse demônio que é a política, você perde. Você sempre vai perder. Porque quando você começa a dialogar com a política, você muda a linguagem. A linguagem social sólida é a economia. E como eu já disse, ela deve ser respaldada pela ética. Existe essa hierarquia. Quando você tenta entrar num diálogo político, você vai entrar na linguagem da mentira, na linguagem do demônio que é o pai da mentira. E assim você vai perder a sua capacidade de divisar aquilo que é correto, aquilo que é apropriado. Você vai fazer parte da mesma contradição contra a qual você resolveu lutar. Assim não dá para vencer a política no seu próprio campo de batalha. Você precisa vencer a política num campo de batalha não político. E assim você demonstra realmente entender a política. O verdadeiro cientista político é um cara que entende a política com uma profundidade tal que ele entende que não dá para negociar com ela. Não dá para você entrar no terreno mentiroso e falso dela, porque ela vai te corromper. Ela vai te arrastar para o mau caminho. E como disse Santo Agostinho, no momento que você entra no diálogo com o pecado e começa a pecar também, você perde a capacidade de divisar a verdade, de ter sabedoria. E nós precisamos da sabedoria para driblar as armadilhas que a política nos impõe. Porque senão fica aquele jogo de perde e ganha. Nós já temos disso o suficiente no próprio tecido da realidade. É muito difícil atingir uma sociedade harmônica. É preciso tecnologia mesmo, né? Computadores e tal. É preciso prosperidade material.
Aqueles ascetas loucos lá que falam que a prosperidade é ruim, intrinsecamente ruim, são hereges. A prosperidade tem a sua função. Ela pode ser danosa, muitas vezes, mas somente quando ela não é alinhada com a moral. Agora, se você realmente é um cara que preza pela moralidade, que tem amor ao próximo, você vai querer o bem do próximo. Inclusive o bem material. Então, sendo assim, você vai rejeitar a política, que é sempre um jogo de perde e ganha, não um jogo de ganha-ganha. Para que nós tenhamos a sabedoria para criar uma sociedade harmônica, a primeira coisa é rejeitar a política. Muito bem. Uma segunda atitude que um libertário deve ter, isso é muito importante. Ô, conexão do cas... Não vou falar palavrão na live mais. Bom, como eu disse pra vocês, se vocês querem ter uma live de qualidade, peguem submetralhadoras, fuzis, granadas, facas, lança-chamas, pistolas, escopetas. Entrem na Anatel e destruam-na. E atirem nos responsáveis por isso. Vocês não vão matar a copeira, a faxineira, mas destruam os diretores da Anatel, os executivos, os caras de lá. Isso se vocês quiserem ter uma live de qualidade, certo? Até me perdi. Ah, sim. Então, vocês não podem se render às tentações do Estado, às tentações institucionais do Estado. Uma delas é o processo. Então, por exemplo, vem um cara e te insulta. Vem um cara e te xinga. Aí você fala, eu vou ganhar uma graninha. O cara me xingou. O cara falou que judeu tem que morrer queimado. E eu sou judeu. O cara falou que preto não vale nada, eu sou preto. Então agora eu vou aproveitar para processar esse filho da puta. Não faça isso. Nós temos que entender que insultos, injúria, não é crime. É liberdade de expressão, por mais escrota que seja. Por mais escroto que seja o racismo e o antissemitismo do babaca que tá te xingando. Não entre nesse jogo. Se você processa o cara, você está agindo de maneira completamente anticristã. Mais uma vez, Santo Afonso Maria de Ligório disse: quando alguém te insultar, você pode insultar de volta. Você não precisa ser um babaca. Você não precisa ser um sangue de barata. Mas quando você insultar de volta, quando você reagir aos insultos, que isso tem uma missão salvífica. Você não vai combater o racismo processando o racista, mas sim expondo o quão ridícula é a opinião racista dele. Se um cara tem uma opinião imbecil dessa, você talvez queira xingá-lo de volta para mostrar o quão ridículo é o racismo, claro. Isso não é sangue de barata, mas você vai assaltar o cara? E mais do que isso, você vai dar dinheiro pro Estado? Você tá maluco? Então essas são pequenas atitudes que nós temos que ter para não fortalecer o Estado e assim não cercear a liberdade de expressão. Outra coisa, por exemplo, quando você for fazer uma compra numa loja, a mulher sempre vai perguntar para você, você quer CPF na nota? Você responde, de maneira alguma, de jeito ou maneira. CPF na nota, jamais. Porque quando você perde o CPF na nota, você está cometendo alguns pecados graves. Primeira coisa, você está dando informações para o governo. Segundo, né, você está fortalecendo o cara do mal. Segundo, você está encarecendo o preço de tudo. O cara vai ser obrigado a pagar imposto, isso vai encarecer o preço dos produtos. Isso vai reduzir o lucro do comerciante que está te fazendo um bem, que está te vendendo produto. Olha. Isso vai reduzir o salário dos funcionários que trabalham nesse setor. Isso vai encarecer o preço para outros clientes. Então, quando você pede nota fiscal, você está sendo um filho de uma puta. E além disso, você está sendo muito burro. Porque quando você pede nota fiscal, o governo está obtendo informações a respeito dos seus hábitos de consumo. Você está prejudicando a sua própria privacidade. Então, um economista cristão, ele primeiro vai entender o mal que é pagar imposto. Ele vai entender os benefícios econômicos da sonegação para toda a sociedade. Segundo, ele vai ter amor cristão ao fornecedor, né? Ao empresário. Ele vai ter amor cristão aos funcionários. Ele vai ter amor cristão aos outros clientes. Ele não vai pedir nota fiscal. Pra quê? Pra ganhar 3 mil fucking reais de... Meu amigo, a sociedade inteira vai perder com nota fiscal. Paulista de merda. Todo mundo vai perder. Ah, não, mas eu consegui economizar uma graninha. É. Aí todo mundo faz isso e você perdeu grana. Aí você fala, mas justamente todo mundo faz isso, então pelo menos vou pegar um pouquinho. Ah, sim. Né? Tá todo mundo se ferrando
Você vai lá e sobrevive mais 10 segundos. Pra quê? Você vai perder sua alma, cara. Nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, o que adianta para um homem ganhar o mundo e perder sua alma? Então, nós, economistas cristãos, temos que entender uma coisa. Nós temos que entender que a única chance que nós temos de ter alguma sociedade próspera, no sentido material mesmo, a longo prazo, de deixar um mundo bom para os nossos filhos, netos, é se nós reagirmos agora e rejeitarmos essas esmolinhas de curto prazo que o governo propositalmente nos dá para tentar corromper o nosso espírito, a nossa alma, eu digo, né? Rejeite isso. Mais uma vez, Santo Afonso Maria de Ligório disse: você encontra Cristo nas agruras, na escassez, na penitência, no sacrifício. Então algumas atitudes podem parecer sacrificantes, mas é lá que você encontra Cristo. E aí, se a sociedade inteira abraça esses ensinamentos de Cristo, ela se torna próspera. Então a prosperidade material é um prêmio, é um bônus, mas não é o objetivo. O objetivo é seguir a Cristo na cruz. Na cruz. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório é muito melhor economista do que esses vagabundos que se dizem economistas por aí. Outra coisa, reduz o consumo. Você não precisa da maioria das coisas que você consome. Você gasta um monte de besteira, roupa de grife, essas porcaria. Pra quê? Quando você faz isso, você está depredando o seu próprio capital. O consumo não ajuda a economia. O consumo é ruim para a economia. Vocês devem estar chocados, né? Então eu vou repetir. O consumo é ruim para a economia. Eu não sei fazer esse efeito especial, tem gente que sabe fazer, né? Que a tela fica preto e branco e a voz fica grave em câmera lenta. Eu não sei fazer essas bruxarias cibernéticas, então eu imito a voz mesmo. Mas enfim, o consumo é ruim para a economia. Consumo é destruição. Você não vai estar em melhor situação depredando a sua poupança, né? Gastando à toa aquilo que você ganha para dar o dinheiro para grandes corporações. Nós estamos apenas queimando o capital. O que é bom para a economia é poupança e não consumo. É simples. Então para de gastar com besteira. Não, vamos consumir, vamos comprar não sei o que está na moda, vamos comprar aqueles spinner. Joga isso no lixo, cara. Poupa. Tem coisa mais importante. Tem coisa muito mais importante. Por exemplo, passar tempo com a família. Ler um bom livro. Apreciar um pouco a natureza. Isso é muito mais importante do que essas merda que vocês consomem por aí. Mas o governo faz as coisas de propósito. O governo, por exemplo, ele dá a desculpa dos bens públicos justamente para que nós fiquemos desprovidos de alguns bens mais difusos, como o contato com a natureza, a capacidade de dar uma boa caminhada numa cidade bonita, porque as cidades ficam todas na mão de bandidos, que são os prefeitos, inseguras, sujas, feias. Então as pessoas tentam compensar a perda desses bens, que o governo nos rouba com a desculpa dos bens públicos, através do consumo de porcaria. Então o governo me roubou a segurança, o governo me roubou a fruição intelectual ao tomar conta das escolas e fazer todo mundo perder tempo naqueles lixos. O governo roubou a paisagem, as paisagens urbanas, porque eles monopolizaram o planejamento urbano. Quer dizer, a minha vida é uma merda, o que eu vou fazer? Eu vou consumir bosta. Eu vou consumir roupinha de grife. Bens que não são difusos. Mas, cara, isso é tentar tapar o sol com a peneira. Não é por aí. Nós só temos alguma chance de destruir o mal que o governo causou, tomando conta desses bens difusos, se nós pouparmos, se nós formos mais fortes que o governo. Nós nos tornamos fortes através da poupança material. Isso nos dá força, ao invés de sair gastando. Ter roupinha de grife não vai te dar força. Ter dinheiro vai. Se proteger das crises, vai. Ter ouro, ter Bitcoin, isso vai te proteger. Ter um spinnerzinho lá não vai te proteger. E assim nós podemos retomar aquilo que é nosso. Então, um bom economista cristão vai te mostrar o quanto que o consumo é uma merda. Um bom economista cristão vai defender, portanto, todas as formas ordenadas, lícitas, éticas, de reduzir custos. Afinal, você está poupando recursos escassos para a sociedade, para o seu irmão, para o seu próximo. Isso também é muito importante.
Então o cara vem, ai, não pode fazer teste em animal porque é cruel. Ô idiota, primeiro, que se não fizesse teste em animal, não teria um monte de medicamento que salva vidas. Segundo, parece ser uma coisa de um vilão de filme de ficção científica. Mas eu vou falar, os testes de animais reduzem custos. Sim. Isso é bom, porque os medicamentos se tornam mais acessíveis para os pobres. Isso é excelente. Se você acha que os bichinhos estão acima das pessoas pobres, você não é cristão. Você não vai ser um sádico. Torturar o animal pelo prazer de torturar o animal. Isso é escroto. Isso é anticristão também. Mas, porra, colocar os bichinhos acima do seu irmão em Cristo, dos pobres, vá a merda, cara. Então você precisa reduzir custos, sim. Ah, não, né? Esse negócio de livre mercado. Tem que se preocupar com o social. A melhor preocupação social que você pode ter é um livre mercado para reduzir custos e tornar as coisas acessíveis aos pobres e também matar bandido. Porque os bandidos geram pobreza. Então não seja um hipócrita. Aí é outra atitude que um bom economista cristão deve ter. Ele não pode ser hipócrita. As pessoas querem parecer boazinhas ao invés de ser boazinhas. Isso é escroto. Então todo mundo quer ser bonzinho, né? Todo mundo quer ser bonzinho nessa merda. Ah, eu sou a favor de receber os muçulmanos aqui na Europa. Depois de ter tentado terrorista, você não sabe por quê, né, filha da mãe? Não, eu me preocupo com o social. Vamos fazer redistribuição de renda com o dinheiro dos outros, né, filha da puta? Quer dizer, todo mundo quer ser bonzinho. Todo mundo quer parecer bonzinho. Eu não faço a puta questão de parecer bonzinho. Eu falo mesmo, o welfare serve para gerar dependência, pobreza e fortalecer o lobby. Trazer muçulmano pra Europa serve para destruir a Europa e matar gente com atentado terrorista. Teste em animal é bom porque reduz custos, aumenta a segurança do produto e torna acessível aos pobres. Ai, você é mau. Eu não interesso o que você acha, seu babaca! Me interessa a verdade em Cristo. Outra coisa, advogados. As pessoas costumam pendurar os seus princípios morais num cabide quando vão exercer algumas profissões, como, por exemplo, a advocacia. É um absurdo. Não, eu sou cristão. Não, eu sou libertário. Não, eu defendo os princípios da ética rothbardiana, seja lá qual for a sua posição. Aí o cara entra no tribunal, ele vira outra pessoa, ele pendura todos os princípios morais lá fora, e ele vai defender um bandido que ele sabe que é culpado, ou, pior ainda, ele vai acusar um cara que ele sabe que é inocente. Que tipo de filho de uma puta é esse? Então, não deve existir isso. O nosso direito se tornou uma disputa retórica, uma brincadeira, um combate retórico. Onde um filho da puta que sabe que o cara é bandido vai defender, o outro filho da puta sabe que o cara é inocente e vai acusar. Esses caras vão arder no inferno. Esses caras vão arder na última catacumba cavernosa e fedorenta de enxofre do inferno. Vão ser estuprados pelo Beelzebu. Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Direito é busca da verdade, é busca da ordem de justiça. É uma busca pela verdade, não é um campeonato de retórica, porra. Não é possível. São Bento da Núrcia já teve essa experiência quando ele foi estudar retórica e ficou horrorizado com o fato de que a elite romana com a qual ele convivia via a retórica como uma forma de tentar ganhar debates, de tentar provar o que é falso. Não! Uma ciência importantíssima como a retórica deve ser uma humilde serva da verdade. A retórica serve para isso. A retórica deve servir para divulgar a verdade dos santos evangelhos, para divulgar a moralidade. Todas as ciências devem estar submetidas a Cristo Jesus, inclusive a ciência da justiça. Então, quando um advogado se diz cristão e acusa um cara que ele sabe que é inocente ou defende um cara que ele sabe que é falso, esse cara está tendo aquilo que os santos, os teólogos chamam de duplicidade de vida. E essa duplicidade de vida não se dá só na questão da fé. Então, sei lá, o cara se diz cristão, mas ele é dono de um puteiro. Muito estranho isso. Mas também existe uma duplicidade de libertarianismo, o que é gravíssimo. Então, o cara, sei lá, se diz libertário, mas ele é fiscal da Receita. Libertário é o cacete. Esse cara não é libertário. O cara se diz libertário e é policial. Até aí já é meio esquisito, mas vamos supor que ele seja um policial da antissequestro. Ele tá lá pra matar sequestrador. Ok, tudo bem.
Mas o cara não é da antissequestro, ele é da narcóticos. Ele prende o cara que tava puxando um bequinho lá no cantinho ali. Esse cara não é libertário, esse cara é um bandido. Vou pegar um carregadorzinho aqui pra mim, peraí. Eu sempre me atrapalho com essas coisas, rapaz. Como é que encaixa isso, cara? Pô, esse carregador não é pra iPhone. O que tá acontecendo aqui? Peraí. 10 minutos, 1 minutinho aqui. Aqui tá acabando a bateria. Eita, pronto. Acho que agora vai. Sei lá. Acho que agora foi. Esses caras estão errando barbaramente. Uma coisa que é preciso entender é que nós não estamos aqui para ser felizes na Terra. A nossa felicidade é no céu. Isso não significa que você deve se privar de ser feliz na Terra, desde que a sua felicidade seja lícita e ordenada. É isso. Então, quando as pessoas... Não, nós nunca vamos conseguir destruir o governo. Nós temos que ser felizes aqui na Terra. Então eu vou ser fiscal da Receita mesmo. Eu vou pedir nota fiscal. Meu amigo, você tem que lembrar de uma coisa. Tem uma frase que diz o seguinte. O único inferno que um homem temente a Deus vai ter que enfrentar é a Terra. Mas também, para um homem que não teme a Deus, vai ser o único paraíso. Cara, quando eu li essa frase, eu gelei na espinha. É muito assustadora essa frase. Mas é verdade. Agora, antes que as pessoas me critiquem e falem, você faz um vídeo desse, mas você não é um bom cristão, você é um pecador. Cara, eu sou mesmo. Mas quem falou que eu sou santo, rapaz? O Cogos faz um vídeo desse e diz cristão, mas ele peca. Claro que eu peco. A única criatura que não pecou foi a Virgem Maria. Maria Santíssima. Até os apóstolos pecaram. Pedro negou Cristo 3 vezes. Então, quando vocês assistirem um vídeo desse, vocês têm algumas possibilidades. Primeiro, saibam que eu só assumo a responsabilidade das besteiras que eu falo. O Paulo Cogos só é responsável pelas merda que ele falou. Se é que eu falei alguma aqui. Agora, tudo que eu falei de verdade, não fui eu. Foi o Espírito Santo que está me usando como instrumento. Que está me dando a graça de me usar como instrumento. O Paulo Cogos só falou as merdas. Segunda coisa. Se você é ateu, você não precisa vir nos comentários e falar, Cogos, para de... Você é um crentelho. Para de misturar política com religião. Para de misturar economia com religião. Eu não vou parar, cara. Se você é ateu, você tem 3 possibilidades. A primeira delas, que é a que eu mais recomendo, é ter o desejo de ter o dom da fé. A segunda, você pode fazer como o ovo do padre. O ovo do padre é o seguinte, conta-se a história de um padre que foi almoçar com um bispo, que foi tomar café da manhã com um bispo. E o bispo serviu um ovo rançoso. Aí o bispo falou, como é que tá, padre? E o padre falou, algumas partes do ovo estão excelentes. Então, se você não gosta quando eu falo de religião, você pode ver as partes de libertarianismo, de economia austríaca. Sugiro que você veja de religião também, que é a mais importante, mas tudo bem. E a terceira opção que você tem é não ver meu vídeo. Vai ver um canal de um libertário ateu. Agora, o que você não pode fazer é vir nos comentários e falar, deixe de ser cristão, deixe de... Meu amigo, eu sou um libertário cristão. Aliás, eu só sou libertário porque eu sou cristão. Então, se você acha que um comment no Facebook vai me fazer desistir de falar de Cristo, você tá louco. Os proto-mártires romanos não desistiram nem quando eles foram tacados pros leões. Eu não estou me comparando a um proto-mártir romano. Eu estou muito longe de ter o dom da fortaleza que eles tinham. Agora, se achar que eu vou desistir por causa de um comentezinho no YouTube, aí já é me ofender, né, cara? Então, não vou parar. Saibam que eu não vou parar. Bom, o que mais que nós poderíamos dizer nesse live? Acho que eu já vou responder as perguntas. Bom, sim. Outra coisa. As pessoas costumam pautar algumas ideias econômicas, algumas ideias de política pública, em cima de ideais anticapitalistas. Não, precisamos redistribuir renda. Não, precisamos ter alguém para governar, senão vai dar bagunça. Nós temos que ter em mente o seguinte, primeira coisa. Igualdade é bullshit. Igualdade é bullshit. Nós temos que ter amor ao próximo de forma a ajudar o próximo,
para que ele tenha um nível de vida decente. E você faz isso com o seu dinheiro, não com o dos outros. Porque na hora que você faz isso com o dos outros, você cria incentivos pervertidos em toda a economia que vão empobrecer todo mundo. E você vai sair por cima, eu sou bonzinho, eu sou caridoso. Não, você não é bonzinho nem caridoso, você é um ladrão. Você é um comunistinha de bosta. Então chega. Muitas das políticas são baseadas em pura inveja. Uns têm mais, outros têm menos. Não interessa quem tem mais. Já dizia São Pedro Fabro, padroeiro dos empresários. Esse sim um grande economista. Grande proto-austríaco, poderíamos dizer assim. Você pode pegar esses caras aí, Adam Smith, Friedman, Hayek, jogar essas porcarias no lixo e volta-se para São Pedro Fabro. Ele dizia o seguinte: o pecado mais perigoso para uma sociedade livre é o pecado da inveja. Justamente porque ela resulta em políticas socialistas. Como toda política, no final das contas, né? Deus criou a economia, o demônio criou a política. Deus criou a ética, o demônio criou o direito. Então é sempre assim. Outra coisa é que nós sempre temos aquela mania de querer exercer o nosso poder em cima do próximo, conforme dois efeitos que eu digo. Conforme duas causas, aliás, que tem dois efeitos. Uma causa é as nossas idiosincrasias. Nós não conseguimos tolerar comportamentos inofensivos do próximo que sejam diferentes dos nossos. Assim vem aqueles neoconzinhos e querem que o Estado imponha moral. Mas é justamente a liberdade para pecar que é uma condição necessária para que o homem entenda o mal que é o pecado e deixe de pecar. Quando os neoconzinhos querem impor a moral, eles não vão corrigir as concupiscências que geram o comportamento imoral. Eles só vão cometer uma imoralidade ainda pior, que é a agressão contra inocentes. E o segundo é, quando nós percebemos que nós somos todo dia depredados, injustiçados, agredidos pelo governo, como nós não podemos agredir o governo, que ele é muito forte, nós tentamos agredir um irmão, tentar levar vantagem, por assim dizer. Então nós tentamos pegar um pouquinho dos esbulhos, das migalhas espoliadas que o governo deixa cair. Querendo regular um pouquinho aquela empresa, regular um pouquinho aquele setor, para tentar pegar um pouquinho de vantagem. Isso é desejo de governar. Isso é você se tornar um microestado. Isso é uma coisa que só a democracia permite. Ou pelo menos só o que é de democrático em todos os sistemas. O grande mal não é nem o Estado, o grande mal é a democracia. A democracia faz com que o indivíduo seja fraco demais para defender os seus interesses justos, mas que ele seja muito forte quando ele quer ser uma injustiça para o próximo. Isso é o que a democracia faz. E como disse São João Crisóstomo, o desejo de governar é a mãe de todas as heresias. Isso é outra frase brilhante desses grandes santos aí. Nossa, eu queria ter 1% da santidade desses caras. Bom, depois eu posso fazer um vídeo mais completo sobre o tema, mas agora eu vou dar uma olhadinha nas perguntas. Cadê as perguntas? Putz, eu gravei esse vídeo deitado, agora para ler as perguntas vai ser um... O Gustavo Fagundes pergunta, o que resulta, né, eu diria, quais são as causas, né, de ser cristão e estatista? Bom, o cristão e estatista, eu diria que ele tem 3 causas. A primeira delas seria não entender o que é o Estado. Não entender a imoralidade intrínseca do Estado. Assim, ele pode até ter uma retidão de intenção. Por exemplo, eu diria que santos que defenderam a existência do Estado em algum grau, como São Tomás de Aquino, eu não duvido que eles tinham a melhor das intenções. Imagina, São Tomás de Aquino, santo doutor da igreja, um homem extremamente santo. Um homem com uma intenção completamente reta. Mas por que ele defendeu o Estado? Porque ele não tinha um conhecimento político-econômico como nós temos hoje, dos males que o Estado causa. Então, por exemplo, se você perguntar para um homem santo algo sobre nutrição, ele não vai ter capacidade de entender o problema da gordura trans, sei lá, se ele não tem o conhecimento técnico, né? Então eu diria que ele era um cristão estatista porque ele não tinha um conhecimento técnico suficiente para entender o que é o Estado. Mesmo assim, ele defendia um Estado extremamente limitado. Ele sempre falava do mal que é o poder político. A segunda forma de cristão estatista é que ele é um mau cristão.
ele quer levar vantagem. Ele tem uma duplicidade de vida. Esse é um tipo extremamente perigoso, ele é um falso cristão. E ele não tem amor ao próximo. E o terceiro tipo de cristão estatista é o homem de pouca fé. É um homem que entende que o Estado é imoral, mas ele acha que sem o Estado seria pior. Agora, o que pode ser pior do que o pecado? O que pode ser pior que a maldade? O pecado é o mal. Nada no mundo, nem mesmo o demônio, pode prejudicar verdadeiramente uma alma que esteja em verdadeira comunhão com Deus. Então, nós vamos abolir o Estado porque ele é imoral. O que vai vir depois não interessa. Você confia na providência divina e acabou. Mais uma vez, Santo Afonso Maria de Ligório. Olha, vocês sabem que eu falo mal de muita gente nas minhas lives, mas quando é para elogiar, tem que elogiar, né? Santo Afonso Maria de Ligório, que homem mais santo e sábio. Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte: nós só podemos esperar algo bom que venha de Cristo. Se você se afasta de Cristo, você não vai esperar nada verdadeiramente bom. Você vai ter enganações. Então, realmente não dá para ter uma sociedade boa sem uma comunhão com Cristo. E a hora que você entende que o Estado é pecado, que o Estado é imoral, não tem como defender isso sem cair em contradição. Ó, só um parênteses aqui. Há uma diferença entre ser pecador e ter duplicidade de vida. Eu sou pecador. Eu sou muito pecador e às vezes eu até me pego com duplicidade de vida. Agora, qual a diferença entre o santo e o pecador? Os dois pecam. Só que o santo, ele se arrepende, ele luta, ele persevera, ele se confessa, ele se envergonha. Ele fala, que saco, eu não quero mais pecar. Ele peca de novo, ele quis vezes saco. O pecador contumaz, aquele que tem duplicidade de vida, ele fala, ó, peco mesmo, essa é a minha profissão. Não, tudo bem, eu concordo com os libertários, tá, mas eu sou advogado, eu preciso ganhar meu pão. Não, tá ganhando pão e tá perdendo a alma. Essa é a duplicidade de vida. O Lucas Mateus pergunta por que a maioria dos cristãos são estatistas? Estatística. A maioria das pessoas é estatista, então a maioria dos cristãos também é. Mas é muito mais fácil você achar estatistas socialistas, comunistas fora do cristianismo, né? É claro que existem coisas que atrapalham. Por exemplo, esses excomungados malditos aí, Leonardo Boff, Frei Beto. Esses caras são excomungados. O Papa Leão XIII deixou claro, se você é socialista, você está excomungado, late a sentença. Tadeu Souza, quais livros você indica para conhecermos mais do catolicismo? Bom, primeiro, claro, o Catecismo. O Catecismo da Santa Igreja Católica. A leitura da Bíblia, importantíssima. E aí eu sugiro que você leia, se comece por um livro do Léo XIII, chamado A Fé Explicada. Esse livro é maravilhoso. Aí você lê A Fé Explicada, ele é maravilhoso mesmo. E depois você vai vendo o resto. Quando você lê esse livro, você vai se apaixonar tanto pela doutrina cristã que você vai sair procurando coisas. Vitor Azeredo, eu adoraria conseguir acreditar plenamente no cristianismo. Como eu faço? Peça a Deus. Dizem que a única oração que sempre é atendida é quando você pede maior comunhão com Deus, quando você pede fé, quando você pede esperança, caridade. Então, se você falar, Espírito Santo, eu quero o dom da fé, ele vai te atender, certeza absoluta. Eu tô pulando algumas perguntas porque eu tô com pressa. Maldita Anatel. A Paloma Alvarez fez um comentário que merece ser citado aqui. Ainda bem que já consegui convencer os meus pais a não pedir nota fiscal paulista. Parabéns pra você e pros seus pais. Por que não tá descendo as perguntas aqui? O Gustavo Dias pergunta o que eu acho de testes em humanos como forma de punição. Ora, se o bandido cometeu um crime suficientemente hediondo, ele tem que ser punido. E essa seria uma excelente punição. Que ainda traz um bem para as pessoas inocentes, né?
Estão perguntando o que eu acho do Bakunin. Eu realmente preciso responder essa pergunta? O Bakunin é um idiota. O Bakunin é um falso anarquista. Porque ele defendia a pior de todas as arqués, que não é um princípio ordenador, mas um princípio desordenador. Talvez até uma falsa arqué. Quer dizer, ele é um democrata, no final das contas. Porque o que ele defendia era a lei da turba na sua máxima potência. Só você ler os lixos que ele escreveu lá. Ó, o Eric Ferraz fez uma pergunta bem pertinente com o tema dessa live aqui. Que é a seguinte: você vai casar só no religioso ou vai casar no civil também? Ó, nem sei se eu quero casar. Mas se for o caso, só no religioso. Porque o governo não tem nada com isso. E o mais importante é que o casamento é o casamento religioso, porque é um casamento a três. É Cristo que está lá. Casa você e a sua mulher e Cristo está lá. Então é um compromisso que você sela diante de Cristo. Agora, você vai casar com uma mulher que acha que o Estado é uma garantia melhor que Cristo. Eu não vou casar com uma mulher assim. Eu não caso com alguém que acha que o Estado é uma garantia melhor que Cristo. Porque se ela não está disposta a seguir um compromisso que ela firmou com Cristo, eu não quero nada com ela. E o civil vai dar alguma proteção para ela, blá, blá, blá. Civil que se exploda, não dá proteção nenhuma, você vai abrir seus flancos ao Estado, é preciso que ela entenda isso. Então, se ela não for uma anarcocapitalista libertária e católica, e mais, devota da Santíssima Virgem Maria, eu não quero nada com ela. Então, claro que vai ser só no religioso ou não vai ser. O pessoal está perguntando aqui da minha posição atual sobre o Papa. Olha, é o que eu falei para um cara. Eu não quero comentar disso. Ele comete vários erros. Mas ele ainda não cometeu nenhum erro com a chave de Pedro na mão e nem vai cometer porque o Espírito Santo não deixa isso acontecer. Então, eu vou falar a verdade aqui. Eu não gosto da pessoa do Papa. Eu não gosto do cardeal Jorge Bergoglio. Ele fala coisas horríveis. Mas eu não vou ficar atacando o Papa porque isso é um caminho espiritual perigosíssimo. Eu poderia chegar aqui numa live e começar a criticar o Papa se eu fosse Santa Catarina de Siena. Santa Catarina de Siena fazia pesadas críticas contra os maus sacerdotes, ela chamava os maus sacerdotes de demônio. Mas Santa Catarina de Siena cuidava dos leprosos. E um dia ela foi dar um banho num leproso e ela ficou com ela teve aquele impulso, aquela repulsa, quase que num reflexo, porque o leproso estava todo cheio de pus e infecções e mau cheiro. E é natural, isso é uma defesa biológica do organismo, né? Você ficar com aquela repulsa daquilo que é malsão. Mas ela ficou tão chocada com ela mesma, de ter uma repulsa por um irmão em Cristo, que ela fez? Ela deu banho no leproso e bebeu a água do banho. Meu amigo, olha o nível de santidade da Santa Catarina de Siena. Então ela tinha cacife espiritual para criticar o Papa, para meter a crítica no Papa. Eu não tenho. Eu prometi fazer regime que eu comi um monte de brownie de doce de leite, cara. Eu não tenho isso. Queria ter. Me envergonho dos meus pecados de gula. Me envergonho dos meus pecados contra a castidade, né? A moça passa com a moça bonitinha ali. Uma vez eu tava na missa, a moça tava com o shortinho curto, e em vez de prestar atenção no salmo, eu fiquei lá. Quer dizer, eu não tenho cacife espiritual para isso. Então, eu faço as minhas críticas às opiniões do Papa como economista, mas eu não vou... o Papa não é... O fato é, por um lado, São Caetano de Thiene acerta ao dizer que nós temos que resistir a um Papa que destrói a igreja. Por outro lado, eu acho que nada destruiu mais a igreja ao longo da história do que cisma. É cisma do Oriente, é cisma do Ocidente. Isso é muito tóxico. Mais tóxico do que um mau Papa. Então, se existe algum mal,
que o Papa pode estar causando, pode, tá? Hipotético. Eu acho que o espírito cismático, sedevacantismo, é pior ainda. E olha que eu sou raditrade, cara. Olha que eu sou a favor de voltar à missa em latim, tridentina, jejum de 3 horas na Eucaristia. Eu defendo tudo isso aí. Véu. Mas eu sou antiscismático, cara. Toda vez que alguém vem com pensamento cismático, Martinho Lutero sorri no inferno, cara. Tem que ter isso em mente. Bom, acho que é isso. Abraço.